Olá a todos! É com alegria e paz que nos reunimos hoje, queridos alunos, professores, superintendentes de escolas dominicais e pastores, unidos pelo amor ao estudo bíblico sistemático, uma tradição valiosa cultivada em nossas igrejas ao longo de décadas, especialmente nas manhãs de domingo. Este momento é uma oportunidade preciosa para renovar nosso compromisso com o estudo diligente da Bíblia, buscando crescer em conhecimento e graça, fortalecendo nossa fé e serviço ao Senhor. Que a paz e a graça de Deus nos acompanhem enquanto nos dedicamos a este nobre empreendimento, juntos. Continuemos a buscar a verdade e a sabedoria que só podem ser encontradas nas páginas preciosas das Escrituras Sagradas. Hoje, em nossa nona lição do segundo trimestre de 2024, vamos explorar o tema Resistindo à Tentação no Caminho. Na aula de hoje, teremos a seguinte dinâmica: a professora Yuron irá ler o texto bíblico da revista dominical, e em seguida, o professor Oyatsabes fará a interpretação do texto. Combinado? Então, vamos dar as boas-vindas aos nossos estimados professores, Oyatsabes e Yuron. Paz do Senhor. Eu sou o professor Oyatsabes. Paz do Senhor. Eu sou a professora Yuron. Título da nossa lição: Resistindo à tentação no caminho. Esse título sugere a ideia de enfrentar e superar as tentações que surgem em nosso caminho ao longo da jornada da vida. As tentações são aquelas situações, impulsos ou desejos que nos levam a agir de maneira contrária aos princípios e valores que acreditamos serem corretos. Resistir à tentação no caminho envolve uma batalha interna, onde somos desafiados a fazer escolhas que honrem nossos compromissos éticos, morais e espirituais. É um processo de autocontrole, disciplina e fortalecimento da vontade, buscando seguir o caminho que nos leva mais próximo de nossos objetivos e valores mais elevados. Esse título também ressalta a importância da vigilância constante, da reflexão sobre nossas ações e do apoio da fé e da Igreja para nos ajudar a resistir às tentações que encontramos ao longo do nosso caminho na vida. Texto áureo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Nesta passagem bíblica, Jesus instrui seus discípulos a vigiar e orar para evitar cair em tentação. Ele reconhece que o espírito está disposto, ou seja, os discípulos podem estar mentalmente preparados para resistir à tentação, mas a fraqueza da carne, ou seja, a fragilidade humana, pode facilmente levá-los a sucumbir à tentação. Essa instrução de Jesus é um lembrete importante para a necessidade de estar alerta e buscar força espiritual através da oração para resistir às tentações que surgem em nossas vidas. É um chamado à vigilância constante e à dependência de Deus para nos fortalecer quando enfrentamos desafios morais e espirituais. Verdade prática. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. A verdade prática é uma afirmação concisa que resume o ensinamento principal. Sugere que, embora seja natural sentir-se atraído pela tentação em determinadas situações, é possível resistir a ela e emergir vitorioso. Em vez de permitir que a tentação nos domine e nos leve a pecar, é melhor exercitar o autocontrole, a disciplina e a força espiritual para superá-la. A verdade prática enfatiza a importância de tomar decisões conscientes e fazer escolhas que estejam alinhadas com os princípios éticos e morais, mesmo quando enfrentamos pressões ou desejos que nos levam na direção oposta. Triunfar sobre a tentação resulta em crescimento espiritual, fortalecimento do caráter e uma vida mais íntegra e satisfatória. Introdução. A tentação é algo que o crente enfrenta ao longo de sua jornada. Não por acaso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13, NVT. Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Mateus capítulo 26, versículo 41. A tentação, aquela coisinha chata que parece sempre querer nos atrapalhar, né? Até mesmo os crentes, que estão naquela caminhada de fé, não escapam dela. Mas, olha só, Jesus já sabia desse perrengue e até nos deu um toque de como lidar com essa situação complicada. Ele disse algo tipo: Ei, Deus,
por favor, não deixe a gente cair nessas furadas. Olha aí, tá em Mateus capítulo 6, versículo 13, numa versão toda moderninha. Então, nessa aula aqui, vamos bater um papo sobre o que a Bíblia diz sobre a tentação. Vamos ver como o próprio Jesus lidou com ela quando teve aquele tete-a-tete com o diabo no deserto. E o mais importante, vamos aprender como dar um chega pra lá nessa tentação, seguindo o conselho do próprio Jesus de ficar esperto e orar a Deus, para não cairmos nessas roubadas. Essa dica está lá em Mateus 26, 41, para quem quer conferir. Então, já sabe, né? É hora de aprender a driblar a tentação, ficar esperto e não esqueça de orar. Afinal, não queremos ser pegos de calças curtas no meio do caminho, não é mesmo? Primeiro tópico: a tentação e sua esfera humana. Ponto 1. Conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica massá, que significa teste e provação. Deuteronômio capítulo 4, versículo 34, capítulo 9, versículo 22, Salmos 95, versículo 8. A segunda e a terceira são palavras gregas respectivamente. Peirasmos, teste e prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. Atos capítulo 20, versículo 19. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 13, Tiago capítulo 1, versículos 2 e versículos 12, verbo peirazo, testar, submeter à prova, João capítulo 6, versículo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 1, Apocalipse capítulo 2, versículos 2 e 10, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim, podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Bem, vamos desvendar esse conceito bíblico de tentação. Olha só, na Bíblia, temos 3 palavrinhas diferentes que são usadas para falar sobre essa coisa toda. Primeiro, temos a palavra hebraica massá, que é tipo um teste ou uma aprovação, sabe? Tipo quando você está na escola e tem uma prova difícil de matemática. É mais ou menos isso. Dá uma olhadinha em Deuteronômio capítulo 4 versículo 34 e capítulo 9, versículo 22, e também em Salmos 95, versículo 8, se quiser conferir. Depois, temos 2 palavrinhas gregas, peirasmos, que também significa teste ou prova, e peirazo, que é como se fosse o verbo testar. Elas aparecem um montão de vezes no Novo Testamento, tem até uma listinha, olha só, Atos 20, versículo 19, 1 aos Coríntios 10, versículo 13, Tiago 1, versículos 2 e 12, João 6, versículo 6, Gálatas 6, versículo 1, Apocalipse 2, versículo 2 e capítulo 2, versículo 10. Resumindo tudo isso, dá para entender que a tentação é meio que um experimento, um teste que a vida joga pra gente. É como se fosse aquela vontadezinha de fazer algo que a gente sabe que não é legal, só para conseguir alguma vantagem ou prazer rápido. Mas, é sempre bom ficar esperto, porque nem sempre o que parece bom no início é o melhor caminho, né? Então, da próxima vez que sentir aquela vontade louca de fazer algo que não deveria, lembre-se, é só mais um teste da vida. E aí, vai encarar ou vai resistir? Ponto 2. 2 vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, Gênesis 3, e também de dentro do ser humano, Tiago 1, versículos 14 e 15. Ela tem origem no diabo quando seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já a que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamo-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Vamos dar uma olhada nessas 2 vias da tentação de um jeito divertido, mas sem perder o foco, claro. Então, de acordo com a Bíblia, a tentação é como aquelas bifurcações chatas no GPS da vida, sabe? Primeiro, temos a tentação que vem direto do diabo, aquele vilão que já começou causando confusão lá no Jardim do Éden. Dá uma olhada em Gênesis 3 se quiser relembrar a história.
Ele tá sempre lá, tentando nos tirar do caminho certo que Deus planejou pra gente, tipo quando você tá indo pra academia e acaba parando na sorveteria, sacou? E tem também a tentação que nasce lá no fundinho do nosso coração. Essa é aquela vozinha interna que nos empurra para fazer bobagens, tipo quando sabemos que não devíamos comer o último pedaço de bolo, mas aí a gula fala mais alto. Tiago 1, versículos 14 e 15 explica direitinho essa treta. Então, fica essa batalha interna entre fazer o que é certo e cair nas tentações da carne, como dizem por aí. É tipo escolher entre o fruto do espírito e o deleite da concupiscência da carne. E, olha só, essas duas vias da tentação acontecem bem aqui na nossa esfera humana, o que torna tudo mais desafiador e engraçado ao mesmo tempo, né? Ponto 3. Tentação. Um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago 1, versículo 13. É verdade que a aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Tiago 1, versículos 2 e 4. Mateus 5, versículo 48. 1 Pedro 1, versículo 7. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Mateus 5, versículo 28, Romanos 8, versículo 6. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. 1 Coríntios 10, versículo 13. Vamos desvendar esse fenômeno da tentação de uma forma que todo mundo possa entender, com uma pitadinha de humor para tornar as coisas mais leves. Então, olha só, na epístola de Tiago, ele nos manda um papo reto. Não adianta jogar a culpa da tentação em Deus, porque ele tá de boas, não tá a fim de tentar ninguém para o lado errado. Dá uma olhada em Tiago 1, versículo 13. Claro, às vezes a gente passa por uns perrengues que parecem até que são de Deus, mas na real, é só ele dando umas lições para aperfeiçoar nosso caráter. Afinal, é como dizem por aí, Deus é mais que um professor, é um personal trainer do caráter. Tiago 1, versículos 2 e 4, Mateus 5, versículo 48, 1 Pedro 1, versículo 7. Mas, nem tudo que reluxe é ouro, né? Aquele teste que tenta a gente a fazer o mal, esse não é coisa de Deus, não. Essas coisinhas são culpa nossa mesmo, quando a gente deixa as paixões carnais tomarem conta da situação. Mateus 5, versículo 28, Romanos 8, versículo 6. Até o inimigo pode dar uns pitacos para a gente cair na tentação, mas no final das contas, é na esfera humana e terrena que a parada toda acontece. 1 Coríntios 10, versículo 13. Então, fique esperto, porque a tentação tá sempre aí, tentando te levar pro lado negro da força. Mas lembra, você é o mestre da sua própria história, então, bora resistir a essas tentações e mostrar quem manda. Concluímos o primeiro tópico da nossa lição, onde aprendemos sobre: primeiro, conceito bíblico de tentação; segundo, duas vias da tentação; terceiro, tentação, um fenômeno humano. Agora prosseguimos para o segundo tópico: o Senhor Jesus e a tentação. Ponto 1. Aprovação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Marcos 1, versículos 12 e 13, Levíticos 4, versículos 1 e 2. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. João 16, versículo 11, Efésios 2, versículo 2. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse de seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. João 4, versículo 34. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Vamos analisar a história da provação do Senhor Jesus de uma forma que todos possam entender. Então, depois do batismo de Jesus, o Espírito Santo decidiu dar uma voltinha com ele pelo deserto. E acredite ou não, mas essa voltinha durou 40 dias.
E não foi um passeio tranquilo, não. Foi uma batalha espiritual intensa contra ninguém menos que o Satanás, o chefão das tentações. O plano do Satanás? Fazer Jesus sair da linha, satisfazendo seus próprios desejos e fazendo coisas que iam contra o que Deus queria para ele. Ou seja, era tipo um teste de resistência, mas o inimigo queria ver Jesus falhar. Mas, Jesus não caiu nessa. Ele deu um show de sabedoria e resistiu a todas as tentações, usando as suas armas secretas, oração, jejum e a palavra de Deus. E olha só, mesmo estando fisicamente cansado, Jesus estava com o espírito mais forte do que nunca. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a fazer algo que sabe que não deve, lembre-se da história de Jesus no deserto. E bora usar essas mesmas armas secretas para sair vitorioso também. Ponto 2. As áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo o tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Mateus 4, versículo 3. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Mateus 4, versículos 5 e 6. Na área espiritual, o diabo tenta Nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Mateus 4, versículo 9. Assim, podemos dizer que o Nosso Senhor foi tentado na área física, com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Vamos desvendar as áreas onde Jesus foi tentado de uma forma fácil de entender. Então, olha só, o diabo resolveu aprontar umas com Jesus em 3 áreas diferentes: física, divina e espiritual. O negócio foi tipo um desafio com direito a 3 rounds. No primeiro round, o diabo deu aquela cutucada em Jesus, que estava com muita fome depois de um jejum. Ele sugeriu: "Ei, Jesus, que tal transformar essas pedrinhas em pãezinhos? Afinal, você é o Filho de Deus, né?" Mas, Jesus, sabiamente, disse um sonoro não para essa tentação. No segundo round, o diabo sugeriu que Jesus desse uma de paraquedista e se jogasse do alto do templo, garantindo que os anjos o salvariam. Tipo um pula, Jesus, pula. Mas Jesus, de boa, não caiu nessa armadilha. E, finalmente, no terceiro round, o diabo deu uma proposta meio sinistra: ofereceu a Jesus um reino sem dor e sofrimento, sem precisar passar pela cruz, em troca de uma pequena adoraçãozinha. Mas Jesus, esperto que só ele, mandou o diabo dar uma volta. Então, fica a lição: não importa o quão tentador seja, é sempre bom seguir o exemplo de Jesus e mandar o diabo dar um sumiço bem pra longe. 3. Como Jesus venceu a tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu: está escrito. Na primeira tentação, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Na segunda tentação, ele disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mateus 4, versículo 7. Na terceira tentação, ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Mateus 4, versículo 10. Nessa batalha espiritual contra o diabo, Nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Efésios 6, versículos 11 e 17. Imitemos o nosso Divino Mestre. Vamos desvendar como Jesus deu um chega para lá no diabo de uma forma fácil e divertida. Então, olha só, Jesus enfrentou o diabo com a melhor arma de todas, a palavra de Deus. Em cada uma das tentações, ele sacou a carta "está escrito" e mandou-o ver.
No primeiro round, quando o diabo ofereceu uns pãezinhos mágicos, Jesus deu aquela resposta certeira: olha aqui, diabo, não é só de pão que o homem vive, tá ligado? A gente precisa também das palavrinhas de Deus para ficar firme e forte. No segundo round, quando o diabo tentou fazer Jesus pular do alto do templo, Jesus foi direto ao ponto: não rola, diabo. Não vou ficar testando o meu Deus, não. E no terceiro round, quando o diabo ofereceu o mundo inteiro em troca de uma adoraçãozinha, Jesus mandou ele catar coquinho e ainda reforçou: sai pra lá, diabo. Só Deus merece a nossa adoração, tá ok? E assim, com umas palavrinhas sagradas, Jesus mandou o diabo dar o fora. Ele mostrou que a palavra de Deus é a melhor arma contra as tentações. Então, da próxima vez que você se sentir tentado, é só sacar a Bíblia e mandar aquele está escrito pro diabo correr. Como o tempo voa quando nos dedicamos ao estudo da lição dominical, não é mesmo? Parece que recém começamos, e já estamos nos aproximando do último tópico do comentário. Tenho certeza de que esta aula foi bastante proveitosa, e espero que todos estejam desfrutando. Agora, vamos nos preparar para o último tópico, onde receberemos as sábias interpretações do nosso professor, com aquela pitada de humor que tanto nos agrada. Então, o terceiro tópico, o pastor Osiel comenta sobre resistindo à tentação. Ponto 1. Todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Romanos 12, versículo 2. Vamos desvendar esse texto sobre tentações de uma forma fácil e divertida. Então, olha só, por mais que a gente se dedique na oração, no jejum e na leitura da palavra, o inimigo está sempre a postos, pronto para nos tentar. É tipo aquele colega chato que não desiste nunca, sabe? Mas não podemos baixar a guarda. Agora, vivemos numa época louca, essa tal de cultura pós-moderna, onde todo mundo quer dizer o que é certo e o que é errado. E pior ainda, até artistas, escritores, filósofos e até uns teólogos de plantão tentam nos convencer de que o relativismo é a onda do momento, querendo nos moldar conforme suas ideias mundanas. Mas, olha só, a gente não pode cair nessa. É como dizem as Escrituras, a gente tem que ser firme feito Jesus Cristo e não se conformar com as loucuras desse mundão. Romanos 12, versículo 2. Então, bora lá, vamos encarar essas tentações com a postura de Cristo e mostrar quem é que manda nessa parada toda. Ponto 2. Rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, Gênesis 39, versículo 12, na atitude de Jó em fugir do mal, Jó 1, versículo 1. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça, mas, com a força do Espírito Santo, podemos evitar que ela nos domine. Por isso, precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude, segundo a Timóteo 2, versículo 22. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Vamos decifrar esse texto sobre tentação de uma forma simples e com um toque de humor. Então, olha só, o Martinho Lutero soltou uma pérola da sabedoria que não está na Bíblia, mas podia muito bem estar lá. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. É tipo dizer que a tentação vai dar uma passadinha, mas não precisa fazer dela sua casa permanente, né? E a Bíblia tá cheia de exemplos dessa estratégia ninja de fugir da tentação. Olha só o José, dando fora da mulher de Potifar mais rápido que um coelho, Gênesis 39, versículo 12. E o Jó, que foi mais rápido ainda para evitar o mal,
Jó 1 versículo 1. Ou seja, tá vendo? Dá para sair correndo das tentações sem nem olhar para trás. E sabe o que é melhor? A gente tem uma super força extra para ajudar nessa fuga, o Espírito Santo. Com ele do nosso lado, a tentação pode até aparecer, mas não vai nos dominar, não. É tipo ter um escudo anti-tentações. Então, como diz o Paulo para o Timóteo, é melhor correr dessas coisas que só deixam a gente na bad, 2 Timóteo 2, versículo 22. Afinal, na nossa jornada, a estratégia número 1 é fugir da tentação feito um ninja. Ponto 3. Arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação e por isso rompe a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira, Provérbios 28, versículo 13. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentamos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. Vamos dar uma olhada nesse texto sobre arrependimento de uma forma simples, detalhada e com um toque de humor. Então, imagina só, no meio da nossa jornada, é bem capaz de a gente dar uma escorregadinha e cair na tentação, né? E aí, bum, a comunhão com Deus meio que vai por água abaixo. Mas calma, não precisa entrar em pânico. A boa notícia é que dá para consertar essa bagunça toda e retomar a amizade com Deus. Sabe como? Com um pacotinho básico que inclui confessar os pecados, se arrepender de verdade e dar aquela quebradinha no orgulho espiritual. E não é só uma questão de dar uma desculpinha não, é de botar o coração na mesa e dizer, poxa, errei mesmo. Provérbios 28, versículo 13. É como dizem, o importante é a sinceridade. Conclusão. Semelhante ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, Hebreus 2, versículo 18, capítulo 4, versículo 15, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim, podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tiago 1, versículo 12. Vamos finalizar essa aula sobre tentação com uma interpretação que todos possam entender, com uma dose de detalhes e sem perder o foco, um toque de humor. Então, galera, olha só, assim como o Senhor, que passou por todas as tentações possíveis, mas segurou a onda e não caiu na tentação, a gente também pode seguir esse caminho de resistência aos apelos tentadores. É tipo aquela história do amigo que é sempre convidado para a festa de aniversário, mas nunca come o bolo antes da hora. Ele sabe resistir às tentações. E aí, se a gente seguir esse exemplo, podemos ter uma vida mais de boa, na paz e na comunhão com Deus. Quer coisa melhor que isso? Então, meu povo, bora botar em prática essa resistência às tentações. É como diz o Tiago, quem aguenta firme e forte nas tentações, vai ganhar um prêmio daqueles lá no final da jornada. Tiago 1, versículo 12. É tipo ganhar a coroa da vida, tipo um troféu celestial. Então, se liga, não precisa cair na tentação como quem cai no chão, né? Segura a onda, resistência é o nome do jogo. E no final, a gente ainda ganha uma coroa de brinde. Então, nada de ficar bancando o advogado de defesa, culpando os outros ou fingindo que nada aconteceu. O esquema divino é simples, é só confessar e se arrepender de verdade, que o perdão vem na hora. Então, se der aquela escorregada, não é o fim, é só seguir o manual do arrependimento e voltar com tudo para a comunhão com Deus. Afinal, quem nunca tropeçou, né? O importante é levantar e seguir em frente, sempre com um sorriso no rosto. Finalmente chegamos no momento da revisão da nossa aula. Vamos lá! Pergunta número 1. De acordo com a lição, como podemos conceituar tentação? Tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Pergunta número 2. Quais são as duas vias da tentação? De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo,
Gênesis 3, e, também, de dentro do ser humano, Tiago 1, versículos 14 e 15. Pergunta número 3. Em quais áreas o Senhor Jesus foi tentado? Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Pergunta número 4. Para o que o Senhor Jesus sempre apelou contra o diabo? Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Pergunta número 5. Qual é a melhor estratégia diante da tentação? A melhor estratégia é fugir da tentação. Queremos expressar nossa sincera gratidão a todos que acompanharam este vídeo aula até o final. Que as bênçãos de Deus sejam abundantemente derramadas sobre cada um de vocês. Nos vemos na próxima lição, a número 10, onde mergulharemos no tema Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Até lá, fiquem bem e que Deus esteja conosco em cada passo do caminho.